Estamos aqui hoje com Pierrot Júnior, eu, Juliana Fonseca, mãe, química, professora, agora apresentadora de podcast, trazendo um dos compositores da música do ano, Zona de Perigo. Esse é o cara que vai me contar tudinho, desde quando eu conheci ele, quando ele nasceu, quando ele virou compositor e quando ele virou cantor. Sensacional o Tudo jeito bom, que Pierrot? ela faz comigo. E aí, tudo bom? Pode chamar de professora. Não tem como Eu já não tô chamar de acostumada. pro. E aí, Me tudo bem? conte, como é que surgiu a música Zona de Perigo? Então, Zona de Perigo surgiu em um encontro de compositores, né? Aqui em Salvador mesmo, a música foi criada por compositores todos baianos, né? Intérprete baiano, produtores baianos, né? E ela surgiu em um desses encontros. Eu lembro que eu fiz uma viagem para São Paulo, né? A trabalho, né? Para trabalhar com música, com compositores. E eu vi lá muitos encontros, né, de compositores, e eu voltei para lá um pouco inconformado assim com o fato de aqui ter tanta gente boa, né, tantos músicos incríveis, artistas incríveis, compositores incríveis, e eles se encontrarem pouco. Eu peço até perdão e já agradeço o convite, né, essa oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a música, né, sobre como a música é tão presente, tão intensa na minha vida desde sempre, né? E eu acho que isso tem muito a ver com Zona de Perigo, né? Esse encontro de compositores é um encontro de pessoas que têm o mesmo propósito, né? Que nasceram com esse sonho de fazer música, de levar alegria para as pessoas. E foi um dia incrível, assim, a gente tem imagens ainda desse dia, o céu de Salvador já é maravilhoso por si só, né? Seja no inverno, seja no verão, mas naquele dia especificamente o céu estava incrível, era um crepúsculo lindíssimo, parecia um filtro de Instagram, né? Então tudo naquele dia foi realmente mágico, assim. A gente tem uma lembrança muito especial desse dia e a gente teve a oportunidade naquele dia de criar Você já sabia o que era para Léo Santana? Sim, na verdade o Adriel, eu tenho que falar os nomes dos caras aqui, sim, né? O Adriel Max, que também é um artista, né? Adriel Max, tem o Fela Brau, que foi o produtor, Luquinhas, que inclusive o encontro foi lá na casa de Luquinhas, no prédio onde ele mora, aqui em Patamares. Tem o Rafa Chagas, que por um tempo foi também cantor da Timbalada, tem o trabalho dele artístico agora solo, né, independente. E o Ives, que também é cantor. E nos encontramos lá. E a gente já tinha começado, né, esses encontros lá também. E inclusive com vários outros parceiros apareceram, né? Não nesse dia, mas nos encontros anteriores, né? Arthur, que é o vocalista hoje da banda Filho de Jorge. O Nog também, que é um cantor de samba pagode, que agora tá no Rio, mas que é daqui, né? Participou do The Voice. Danilo Moreno também participou do The Voice. Então, foram vários encontros com muitos compositores e artistas daqui, né? Do cenário local. Mas nesse dia estavam esses: Adriel, Rafa, Luquinhas, Fela Brau, Ives e eu. Maravilha. E surgiu a música mais tocada no Brasil no Spotify. Que loucura isso, né? É loucura de verdade. Agora, voltando no tempo, eu quero saber, antes de virar Pierrot, o pequeno menino Washington, que eu conheci como Washington. Sim, verdade. O que é que veio primeiro, cantor ou compositor? Ou Eu tudo não junto? sei. Olha, eu acho que escrever veio primeiro. Oi. Eu acho que sim. É difícil falar sobre isso assim, dar essa cronologia exata, mas eu sempre soube que, assim, a música
era uma paixão natural. Na minha casa, apesar de antes de mim a gente não ter conhecimento sobre nenhum músico, né? A casa sempre foi cheia de música, né? Cada um dos meus familiares ali que viviam comigo, eles tinham gostos diferentes, né? Meu irmão tinha uma coisa mais voltada pro rock and roll, meu pai gostava de MPB, né? Mas também curtia um Amado Batista. A minha mãe amava, ama ainda, né? A Marisa Monte, ouvia muito Beto Guedes também. A minha irmã já tinha um repertório mais... Uma das minhas irmãs tinha um repertório já mais do gospel, né? A outra já era mais eclética, vamos dizer assim. Já gostava de ouvir reggae, já gostava de ouvir pagode. Meu irmão era muito fã dos Beatles, né? Ele tinha quase todos os vinis dos Beatles. E eu tenho essa lembrança, assim, muito viva da gente estudar, sentar na mesa para estudar, e ele colocar os discos pra gente ouvir, né? Então eu acho que o somatório dessas audições me aproximou mais, assim, pro lance de escrever música e de cantar. Eu percebi isso na escola, quando tinha as rodas de samba lá dos colegas. Eu chegava e queria muito participar daquilo, né? E cantar. E eu lembro que eu via muito eles me dizerem que eu conseguia reproduzir muito do que os cantores faziam, né? As firulas que os cantores faziam. Eu tive 2 meses de aulas de violão. Eu já tinha começado a cantar. E aí eu percebi que seria interessante para mim aprender um instrumento, né, harmônico. E aí eu tive 2 aulas de violão, 2 meses de aula de violão, mas ele me encheu de conteúdo. Ele é um grande guitarrista daqui, né, de Salvador. E aí ele me encheu de conteúdo e eu não conseguia nem passar os acordes ainda. Eu não sabia passar os acordes ainda. Então eu falei, mano, eu vou voltar, vou te encontrar novamente, a gente vai continuar essas aulas aqui, mas eu preciso aprender isso tudo que você me ensinou aqui, me passou aqui, que tem muito conteúdo e eu não sei passar nem os acordes ainda. Aí fiquei treinando aquilo que ele me ensinou naquele período por muito tempo. E sem dúvidas, o período na igreja também foi uma escola muito grande assim para mim, né? Na igreja eu toquei bastante tempo, contrabaixo, cantava também na igreja. Escrevia então, já escrevia. Inclusive, eu acho que essa vontade de transpor de uma forma mais real aquilo que eu imaginava para as músicas foi o que me motivou também a aprender o instrumento, né? Porque eu tinha um parceiro, que na época que eu não tocava, eu escrevia as coisas e solfejava e cantarolava as coisas para ele transpor. Mas às vezes também ele seguia pelo caminho que ele achava melhor. Licença poética. Que é normal. Não, que é normal, eu acho que... E não que tenha sido ruim. É que é super válido também você colocar ali o que você... Imprimir ali a sua identidade sonora, acrescentar, né? Esse somatório, como eu falei, da junção dos compositores... É incrível, porque cada um ali tem uma influência, cresceu ouvindo alguma coisa diferente e tem a sua própria identidade sonora, né? Que é reflexo daquilo que eles ouvem. Então, quando isso se une, né? Um ali vai falar assim, não, pô, vamos colocar essa melodia mais assim, mais essa... Aí o cara... tem uma veia mais popular, o outro traz uma novidade de acordes, né? Que é o meu caso. Eu gosto das melodias, dos acordes dissonantes e tal. Eu gosto disso muito. Isso tem muito no meu som, né? Então, isso vai, né, acrescendo para a música. Só que naquele período eu não entendia nada. Então, às vezes a intenção que eu pensava era uma. E por fato de não saber, dele saber, ele colocava do jeito dele. Então isso também me motivou a tentar aprender um instrumento para conseguir transpor aquilo que eu imaginava para a música do meu jeito, né? Obviamente. Você bate
certinho com minha teoria, que o músico nasce músico. E se ele não fizer música, ele vai ficar deprimido o resto Frustrado, da vida. né? Ele vai ser frustrado, porque você fala de música, assim, na felicidade. Ah, Sendo é? um menino com bolo de chocolate, sabe? É a minha lindo vida. demais. É a minha vida. A música é a minha vida. Eu fiz muitas coisas, né? Ainda Sim, faço aí você muitas vai me coisas na minha contar vida. tudinho, cronologicamente. Mas a música parece que ela puxa a gente, atrai a gente. E abre portas. E ela não. Eu já ouvi alguém dizer, eu não vou lembrar agora, mas eu já ouvi alguém dizer que a música ela é egoísta. Eu não lembro agora, não sei se foi o Mano Ciumenta, Brown né? que falou isso, mas eu já ouvi alguém falar isso, que a música ela é egoísta. E de fato quem lida com a música dificilmente tem outro assunto, né? A gente fala muito sobre isso, sobre o que a gente ouve, sobre o que a gente toca, sobre quem a gente viu tocar, ouviu, né? O papo é sempre esse, porque realmente é uma paixão. Eu acho que assim como outras profissões também, as pessoas que amam aquilo que fazem, elas tendem a estar sempre envolvidos naquilo, né? Mas eu acho que a música, ela É um pouquinho mais possessiva. bastante, bastante. Agora, vamos lá. Ensino médio. Aí você tava na igreja. A partir do ginásio Já tava. é porque, na verdade, eu fui pra igreja muito pequeno, né? Já com uns 7, 8 anos eu já ia, mas eu ia assim, por causa da minha mãe, né? Eu andava com minha mãe, assim, e aos domingos a gente ia, mas a igreja era longe. Eu sou de Cajazeiras, né? Eu sou nascido e criado em Cajazeiras, e era aqui na Boca do Rio a igreja. Cajazeira que é longe de tudo. De tudo, né? Brincadeira, pelo amor de Deus. Mas a Brincadeira gente diz que a distância depende do referencial, né? Mas de fato, na época era uma contramão muito grande, né? No ônibus e tudo mais, a gente não tinha carro na época. E aquilo me chateava um pouco, porque imagina, criança tendo que se deslocar por muito tempo, né? E o tempo dos cultos não eram tão grandes assim, então por vezes a gente passava mais perrengue do que, né? Provavelmente. Então depois eu fiquei um tempo. Eu falei, mãe, ela respeitou isso também. Eu falei, mãe, tá complicado e tal. Aí eu fiquei um tempo, aí eu sem ir assim, aí eu voltei com uns 12 para 13 anos, eu voltei a frequentar numa igreja bem próxima da minha casa, né? Bem legal, Aí, né? sim. Aí fiquei bastante tempo, assim, foi um lugar de muito aprendizado, é uma escola maravilhosa, assim, musicalmente, hoje eu conheço muitos músicos excelentes. Até a Anitta saiu da igreja, né? Vários cantores saindo da vieram igreja. da igreja. E teve uma influência muito grande, assim, pra mim, musicalmente, né? Porque a música cristã, a música gospel, ela tem uma influência muito grande da música negra, né? Da música que vem, né? Do rhythm and blues, do blues, das lamentações dos negros, né? Surge das lamentações dos negros. Então, esse canto me fascina, assim. Eu sou muito fã das grandes cantoras, das divas, né? Tudo isso sempre foi muito atrativo pra mim. E a música gospel tem um pouco disso, né? Um pouco não, muito disso, né? Da música negra, que me atrai muito, assim. Mas aí eu não fiquei por aí, né? Como eu disse lá em casa, a galera, todo mundo escutava vários tipos de músicas diferentes. E eu sempre achei que dava pra reter algo de bom em cada uma delas, né? A gente sempre tem uma predileção, eu acho, por um som ou outro, né? Nos agrada mais. Mas eu vejo que em tudo dá pra gente tirar uma coisa boa, positiva, né? E o trabalho, Pierro? Como é que foi? É isso. Me ajudou o fato de eu ser um servidor, né, do município. Passou, né, no concurso Eu passei no público. concurso. Eu passei. E ó, eu comecei. Quando eu saí quando eu me formei na escola, aí eu fui cursar letras vernáculas. Porque eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu só sabia que eu não queria estudar música
na universidade. Eu não queria porque eu tinha um conceito de que a música estudada na universidade era voltada para música erudita. Talvez, eu não tive nesse espaço. Não tive nesse Quando espaço. a gente tem 17, 18 anos, a gente pensa Muitas coisas, coisas, né? é. E às vezes nem sempre a gente tem alguém para poder tirar nossas dúvidas. Sobre a gente isso. fica naquela cabeça encucada. E eu sabia, apesar de admirar hoje muito mais, né? Com consciência, a gente valoriza muito mais, vai em busca da sonoridade, né? Também do erudito. É riquíssimo, né? Mas naquela época não me atraía tanto. Não me fascinava, né? Naquele período. E eu achava que não ia ser muito legal para mim cursar música na universidade, né? Aí eu tava na dúvida sobre o que estudar, que eu ia estudar, ia me formar. Aí eu falei, eu amo escrever, eu gosto de ler também, eu vou cursar letras vernáculas, vou ser professor de português. Eu era familiarizado com a língua portuguesa, gostava. E aí cursei 2 semestres, né? Tava começando a cursar o terceiro. E aí eu prestei o concurso e passei. Na época, o trabalho, ele era o dia inteiro, né? E lá não tinha, lá onde eu cursava, eu cursei na Universidade Católica, né? E não tinha o curso à noite, na época. Aí eu falei, então vou trancar e vou trabalhar, que eu preciso trabalhar. E vou ver depois um outro momento, cursar uma outra coisa, talvez. E aí fiquei 6 meses só trabalhando. E aí eu falei, vou me desafiar, vou cursar engenharia. Tudo a ver, né? Tipo, letras vernáculas e engenharia. Fui mesmo por desafio, como eu até já tinha dito. Eu amo desafios, eu sou movido por isso. Acho que as melhores canções que eu já compus foram de estímulos, né? Foram de estímulos. Então eu sou muito movido por isso. Aí eu falei, vou fazer um curso mais difícil. Porque letras vernáculas, por incrível, eu estudava muito pouco, quase nada no curso, assim. Teve uma disciplina que, acho que era fonética e fonologia, que era chatinho, assim. Mas o resto eu não estudava. Aí, quando eu cheguei para estudar engenharia, aí foi um desafio muito grande, né? Você não gostava de desafio? Toma. Eu acho que eu fui atrás de um desafio grande demais. Mas conseguiu. Mas consegui, me formei, trabalhei um período numa empresa de consultoria ambiental aqui em Salvador. Também depois prestei serviço para a Odebrecht. Inclusive tive ótimas experiências assim. Trabalhei na estrada ali, na via metropolitana, na construção dessa via, né? Aí tive contato direto, por exemplo, com um trabalho de supressão de vegetação, por exemplo, que foi assim, trabalhar direto em campo com isso foi também muito enriquecedor assim para mim, no sentido de pensar sobre a vida, né? Do quanto que a natureza demorou para construir aquilo e aquilo ser devastado em tão poucos dias, né? Aquilo foi muito marcante assim para mim. Eu chegava num dia e o ambiente estava de uma forma e chegava no outro e ele estava completamente diferente. É uma dor, né, no coração. Muito. Olha, eu sempre comento sobre isso assim porque realmente foi uma experiência muito impactante. Tinha uma árvore centenária lá, ela já estava assim, em viés de morte mesmo, assim, ela já estava bem ruinzinha, praticamente oca assim por dentro, mas ela era enorme, muito grande, eram 5, 6 pessoas em volta assim, para abraçar, vamos dizer, né? Ela era bem grande, e eu lembro que quando ela foi derrubada, foi um som muito, muito triste, sabe? Assim, quando ela caiu, tipo, tinham muitos trabalhadores e a sensação foi que... Porque o trabalhador que faz a supressão de vegetação, ele está acostumado com aquilo, né? Então, de certa forma, o trabalho já meio que
esfriou o coração dele um pouco sobre isso, né? Ele precisa fazer aquilo ali porque é o trabalho dele. Mas naquele dia todo mundo ficou assim, sentiu aquilo, né? Daquele barulho, foi um barulho assim ensurdecedor, parecia um grito assim, uma coisa muito muito diferente de tudo que eu já tinha escutado assim na vida. Foi muito impactante. E também teve um outro momento mais feliz, né? Que eles faziam, né, a captura para fazer anilhamento dos animais, né? Que era o afugentamento de fauna, né? Então eles registravam e colocavam os animais mais distantes. E aí tinha um ouriço que ele ficou preso nas redes. E aí a rede enforcou ele. E aí um dos biólogos fez a reanimação ali. Ele tava realmente... A vida já tinha ido e ele foi reanimado e voltou à vida. Aquilo também foi muito marcante, assim. Então tem umas experiências na engenharia ambiental que foram maravilhosas, assim, para mim, né? Vi a paixão também daqueles profissionais fazendo aquilo. Mas a paixão pela música foi mais forte. É isso, em paralelo você sempre continuou com a música. Sempre, sempre. Eu nunca deixei a música. Eu me lembro da época do Jorge Versilo, né? Que você Sim. chegou a cantar com ele. Conta aí como foi. Essa experiência foi muito importante pra mim, mesmo assim, porque... Foi um ponto de virada? Sem dúvida. Porque eu na verdade, nunca via... Não queria ver, nunca quis ver a música como competição. Apesar dela ser, é o business, é o negócio. Hoje eu tenho uma consciência maior sobre isso, assim. Mas, por exemplo, apesar de assistir os programas de entretenimento, por exemplo, ligado à música, né, para conhecer novos artistas e tudo mais, eu sempre vi aquilo com, poxa, uma competição, cara. É meio como se, esse é melhor do que aquele. Eu não conseguia ver a arte dessa maneira, né? Mas infelizmente o mercado trata como números, né? E aí uma colega que estudou comigo no curso de letras, ela trabalhou um tempo, mesmo que à distância, na parte da equipe de marketing dele, né? Do Versilo. E aí ela soube que ele ia fazer esse concurso. E ela lembrou de mim, dos vídeos que eu postava, né? E aí ela falou, poxa, participe e tal. Aí eu ficava, sério, participar de concurso de festival, assim, não sei. Aí falei assim com ela, vá, faça. Aí eu fui ver o vídeo, né, que ele tinha colocado lá a melodia. E aí eu incluí mais algumas coisas que eu imaginava, que eu achava que seria interessante, e escrevi a música por completo. Gravei um vídeo, né? Gravei tocando piano, piano elétrico e voz. E enviei o vídeo para participar do concurso. E aí ele gostou muito do vídeo. Eu concorri, né? Foi um concurso nacional, né? Tiveram vários compositores de vários lugares do Brasil. E aí teve essa disputa e, graças à ajuda das pessoas que me acompanham, né? E de muitas pessoas que também não me acompanham, mas que eram conhecidos de conhecidos, né? E a gente venceu o concurso. Foi fantástico, porque o Versilo é um... Se não uma unanimidade, ele é um artista muito admirado, né? Nacionalmente, assim. E tem um catálogo de obras lindíssimo, né? Ele tem Djavan como a inspiração máxima, e acho que o Djavan é a inspiração para todo músico, todo artista, todo compositor, né? E isso também se reflete na obra dele, né, do Jorge Versilo. Muita gente, inclusive, dizia que ele imitava o Djavan, que eu discordo. Acho que todo mundo começa com uma referência muito grande e tende a ter alguma coisa parecida, né? E depois cria a própria personalidade. Claro, lógico. E isso se provou ao longo dos anos, né? Porque, como eu disse, o catálogo dele é incrível, a obra dele é fantástica. Pra mim é indiscutível isso, né? E ter a chancela de um cara desse tamanho, né? Dizendo, poxa, seu trabalho é bom, né? Ele falou isso várias vezes, assim, que antes mesmo do concurso se consolidar,
ele já tinha gravado um vídeo, nossa, esse trabalho aqui é muito bonito e tal. Aí eu fiquei super feliz e a partir daí eu comecei a ser mais ouvido, né? As pessoas começaram a falar, olha, aquele rapaz ali, aquele rapaz ali tem um trabalho legal. Não que eu não achasse meu trabalho bom antes dele dizer, mas tem isso, né? Isso faz muita diferença, assim, você tem a chancela de um grande artista. Tem muita gente boa aí que não estourou, né? Muita. Você vê o The Voice, quantos ganharam até hoje, quantos são fenômenos? A maioria, eu já conversei sobre isso, assim, a maioria dos que não venceram fizeram sucesso, né? Às vezes tem isso. Aqui, por exemplo, tem o Adelmo Cazé, que participou do Fama, que é incrível, também foi uma das minhas referências, assim. A Ju Moraes foi do The Voice. Né? Ju Moraes foi do The Voice também, inclusive, a gente, olha aí Tô sabendo o seu currículo inteiro já. Sim, ela soltou agora uma música que a gente escreveu junto, né? Inclusive, ela tem um trabalho muito legal lá no Colabora E, que é um espaço que fica lá no Rio Vermelho, que abriu as portas para novos compositores, né? Tinha um projeto lá chamado Sarauê, e que novos compositores estavam visitando e mostrando seus trabalhos e se juntando para escrever mais, né? Nossa. E nessas indas e vindas, ela conheceu meu trabalho lá também, né? Na verdade, ela conheceu primeiro através da música da Isa, né? Eu tenho uma composição com parceiros, a música se chama Fé. Tá aqui. A música se chama Fé e ela conheceu meu trabalho a partir da Isa. Eu até trouxe um pedacinho aqui, ó, que eu achei tão linda essa música, muito forte. Você vai cantar, tá? Só certo. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge à luta, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filhos da puta. Eu achei isso maravilhoso. Essa música, ela também foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, né? Ela realizou alguns sonhos meus, assim. Eu lembro que eu sempre acompanhei muitos prêmios de música, apesar de não gostar dessa coisa dos concursos, mas eu sempre acompanhei esses prêmios de música. Como é que chega em Isa lá? Ó, Isa, eu tô com a letra aqui. Foi É prêmio muito ou difícil. É muito difícil. Esse é um dos grandes desafios que a carreira do compositor, né? Porque é você ter acesso aos produtores, aos artistas, porque geralmente essas pessoas são reclusas, né? Então, muitas vezes as pessoas têm que ser indiscreto para conseguir um pouco de atenção, né? No nosso caso, essa música foi construída online, né? A gente fez pelo WhatsApp. Muito chique. Você. A gente fez pelo WhatsApp. Eu tinha um parceiro que morava aqui, ele era do Rio, mas morava aqui em Salvador, que é o WK. Inclusive ele tem outros sucessos com outros artistas também, né? Aí a gente ficou um tempo trabalhando aqui juntos e ele se mudou para São Paulo. E a gente continuou trabalhando online, né? Aí a gente tinha um grupo de compositores pra gente trabalhar, né? A gente estava bem ativo nesse período. E aí tinha muita gente no grupo, mas eu lembro que o Fabinho Legramandi, que é também um dos compositores, ele trouxe um inicial da música em homenagem à mãe dele, que havia falecido, né? Então o início da música, ele conta a história dele, né? Aí teve umas mudanças, quando foi pra Isa, teve umas pequenas mudanças que ela trouxe pra realidade dela. Eu vi que o nome dela também tá na lista de compositores. Tem muitos compositores nessa música, porque eles fizeram algumas modificações, né? Mas aí eles começaram, o Fabinho e o Henrique começaram, o Henrique Paçoca, que é do Rio, e o WK também colocou umas coisas. E aí a gente começou a trocar ideia e evoluiu o papo da música. Só que eu já tava percebendo que tinha muita coisa lá e se a gente não desse uma segurada e conseguisse condensar aquilo, a gente ia ficar... Faroeste e acabou. Aí eu falei, rapaziada, vou parar um pouco aqui, vou
pensar, tentar condensar isso que a gente fez para não ter repetição, para ser uma coisa mais coesa e mando para vocês. E vocês fizeram letra e melodia? Sim, sim. Aí eu gravei voz e violão, né, do jeito que eu pensava, coloquei mais algumas coisas de texto que eu achava pertinente e mandei. E eu lembro assim que o astral foi fantástico, ficou todo mundo, mano, eu tenho certeza que alguém vai gravar isso. Ficou muito bom, assim, visceral, assim, o jeito que foi gravado voz e violão, mesmo com o gravador do celular. Eu costumo gravar direitinho, né? Num software, num ADAW de gravação, tudo direitinho, microfone e tal, equipamento plugado, tudo. Só que nesse momento, ele, tipo, nem esperou fazer isso, gravar direitinho. Ele mandou do jeito que tava e foi. Ele é dos Pro produtor dela, pro Pablo Bispo. E aí o Pablo Bispo, que inclusive é um dos compositores, um dos produtores que tem feito bilhões de streamings assim no Brasil, com cantores de música pop, né? Com a Isa, com Pablo Vittar, com Glória Groove, toda essa galera, ele produz, né? E aí ele curtiu muito a música e mandou para ela. Ele falou, eu acho que é isso que a Isa precisa pro trabalho dela, e mandou. Só que a música ficou um ano e... Aí você vê a questão, né? A música ficou mais de um ano na mão dela, a gente sem ter notícia, sem saber se ela realmente ia gravar. A gente só soube que a música ia... Que ela ia soltar a música um mês antes, talvez. Foi muito assim. E eu achava que a música seria só mais uma composição de álbum, porque ela já tinha lançado Gueto como single e tinha lançado a música até do Rafinha RSQ, que é daqui de Salvador, Sem Filtro. Ela tinha gravado esses dois singles, aí eu pensei, a música vai entrar, vai ser composição de álbum, não vai ter tanta atenção. E aí ela soltou a música como single, foi maravilhoso. A aceitação das pessoas foi incrível com relação à música. Ela tem toda essa questão da resistência, né? Que a gente fala sobre o cotidiano das pessoas mesmo, que as pessoas precisam ter muita fé para encarar tudo que a gente encara diariamente, né? Para viver, para trazer o pão para dentro de casa. Então, o que eu entendi que o legal é você ter um grupo, né, de amigos. Sim, isso é fundamental. Para compor, é difícil sozinho. Muito difícil, muito mais difícil. Isso é porque em grupo também tem essa situação, né? No caso dessa música com Isa, o WK conhecia o Pablo Bispo, né? Então ele tinha a quem endereçar a música, né? Para que a música chegasse no artista, né? Essa é uma das grandes dificuldades. E quando você faz parcerias, você encontra pessoas que conhecem pessoas, né? E por aí vai. Assim como foi com a música do Léo, né? Com Zona de Perigo. O Adriel é produto, né? É um artista que é um produto de Sandro, que trabalha diretamente com o Léo. Então Sandro fez, até mandar um abraço para ele, o Sandro fez essa ponte, né? A gente mandou a música, Adriel já chegou no dia lá do Zona de Perigo, já, mano, eu quero mandar uma música pro Léo e tal, eu tô com uma melodia aqui e tal. Já tinha um papo, mas não era nada do papo da música que se consolidou. Jogou, né? Se fosse boa mesmo, sim. estoura. Se não fosse tão boa, não, é porque vai ficar, né, pro segundo momento. Foi incrível, assim, porque acho que todos que estavam ali, naquele momento que a gente ouviu o que ele trouxe, a gente percebeu que a melodia era muito boa. A gente percebeu que a melodia era muito boa, mas todo mundo teve a mesma impressão, que o papo não era aquele que ele estava dando naquele momento. E aí a gente mexeu e a parte chata, Perro, que é a questão da patente. Dos direitos autorais. Eu imagino que para vocês deve ser a pior parte, né? Quem gosta da música muito não gosta difícil. de fazer essa documentação. É muito difícil porque na verdade ainda é um pouco obscuro, assim. É muita... Eu confesso que eu sei menos do que eu gostaria sobre isso. E eu também acho que preciso aprender bem mais. Eu sei muito pouco sobre, né? Mas eu sou filiado a uma associação, né? Que é a UBC, a União Brasileira dos Compositores. E ela repassa o que é arrecadado pelo ECAD, né? Então existem algumas associações
né? Aí eu sou associado à UBC. Tem a Abramos, tem outras. Mas eu sou associado à UBC, que, se eu não me engano, é a mais antiga do Brasil. Aí você faz a composição, registra... A gente pode fazer um cadastro, no portal mesmo, no site mesmo a gente tem um portal pessoal, né? Como associado, como filiado da União. E a gente faz o cadastro e ali já é um registro, né? Na verdade, se você mandar um e-mail para você mesmo, aí é a dica para quem ainda não faz isso, mas se você manda um e-mail para você mesmo, com letra e com áudio, você já tem um registro ali, porque quando você manda um e-mail tem data, tudo direitinho, então já é um registro. A dica, mas já é um WhatsApp sim, também, talvez. Sim. Né? Mas o ideal é que se faça um cadastro, né? Se faz um cadastro na sua associação, exatamente. Mas aí no caso de Léo, né, desses artistas que tem gravadora e tudo mais, é tudo feito muito direitinho, né? Eles fazem uma autorização, né, uma liberação. A gente autoriza eles a gravarem a música, a soltarem e tal. Tem tudo uma questão de contrato firmado direitinho, né? Então, a associação, ela repassa essa parte de arrecadação de execução pública, né? Rádio, TV, shows, né? E a parte digital, a gente precisa editar a música em alguma editora para ter esse recolhimento de valor do digital, do streaming, né? YouTube, Spotify, então essas plataformas. O que é que você acha do autotune? O autotune é uma ferramenta muito legal, assim. Eu gosto, eu acho que tudo ajuda, né? E ela tem também a gente chama a sua vibe própria, assim. Eu só não gosto do exagero. Que tem gente que exagera. Né? Porque todo mundo usa autotune. No real, todo mundo usa autotune. Usa Melodyne também, né? Todo mundo usa isso. Os maiores artistas do planeta usam isso. Mas essa ferramenta, ela não, é o meu ponto de vista, essa ferramenta ela não pode ser uma muleta para o cara não estudar, o artista ou a artista não estudar e não ter um mínimo de afinação. Uma eu da vida. É isso. Mas, por exemplo, ele é largamente utilizado pela galera do trap, por exemplo. Muito utilizado pela galera do trap. E ele é utilizado nesse estilo de música com mais intensidade. E funciona. Mas vai funcionar sempre melhor se a pessoa for afinada. Ajuda. Exatamente. Talento ajuda bastante. Ajuda. E Dan já ganhou a música? Já, eu fiz uma música. Eu gravei uma música pra ele, voz e piano. Tem no meu Instagram. Quem quiser também seguir lá. Tá lá, Pierrot Júnior. @Pierrot Júnior. Dá uma olhada lá, tem um vídeo. Eu soltei assim, dias depois que ele nasceu, né? A gente ficou 7 dias. Quando ele nasceu, a gente ficou 7 dias na maternidade, né? Porque a gente precisava confirmar a questão de exames de sangue e tal. Graças a Deus não deu nada, mas por precaução ele ficou lá. Sim. E aí foram dias, a gente fica com o coração apertadinho, né? Mas também foram dias necessários, assim. A gente ficou lá e antes dele nascer, eu já tinha inscrito a música. Mas ela ficou ainda mais viva, assim, logo depois que ele nasceu, né? Aí eu gravei voz e piano. Tem lá, confiram, por favor. Vou deixar aqui na descrição do canal o Instagram do Pierrot, nosso Instagram, Como Eu Me Tornei. Vocês dão uma olhadinha lá. Tem várias composições geniais e tem as fotos do lindo Dan, a coisa mais fofa do mundo. Ele é fantástico. E é incrível, né? Como muda a vida da gente, assim, de uma forma inexplicável. É isso aí, não tem como explicar, é incrível. Ele acorda super bem-humorado, assim, sorrindo, e isso faz o dia da gente ter na verdade, a vida da gente ter outra motivação, outro sentido, né? Mudou.
Mudou completamente. A prioridade da gente, né, é outra. E agora eu quero ver você tocando, cantando. E eu quero que você me conte novidades por aí, perspectivas, a música de 2024, que vai ser Carnaval, a música do Carnaval de Pierrot 2024. Júnior de novo. Amém. A gente não pode recusar essas profecias, não. Que assim que seja. A gente profetiza. Dá certo. Que assim seja. Eu tô terminando, né, o meu trabalho como cantor, né, como artista. A gente vai gravar no início de julho, né, a gente vai soltar esse trabalho, né, com audiovisual, tudo bonitinho, né, a produção musical feita pelo velho Marlon, que é um dos produtores aqui de Salvador, incríveis, já produziu diversos artistas, e ele assina na produção desse trabalho. E a gente vai lançar um single, na sequência a gente vai lançar um EP, né? E todas as músicas com seus respectivos vídeos, né? Nossa. Eu vou cantar um trechinho de Fé. Gravada pela Isa, né? Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei, o tanto que ralei pra chegar até aqui. Eu cheguei. Lembro de vários venenos, eu ainda menor, nunca sonhei pequeno. A minha coroa me escolheu sozinha, levantando sempre no raiar do dia, bem cedo. Sempre aprendi com ela a ser grato pelo que ainda vem. Hoje tu só vê meus close, nunca vi meus corre, mas pra quem confia em Deus, o sonho nunca morre. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge à luta, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge à luta, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé no proceder, na luta e na lida. Enquanto a gente não conquista, segue em frente firme, que a nossa firme é forte. Nunca foi sorte, irmão, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Hoje eu sonhei que um dia estaria onde ninguém pensou. Se Ele quiser eu piso onde ninguém pisou. Humildade e sabedoria pra me guiar, e o impossível será possível pra quem acreditar. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge à luta, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge à luta, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Já baixa no Spotify, segue Pierrot Júnior, todas Por as favor. redes sociais. Agradeço demais, cara. Eu que agradeço Tô o feliz convite. demais com o seu sucesso. Quando eu vi lá a Zona de Perigo, falei, como assim? Que massa. A gente fez história com essa música, assim. Eu tenho que novamente exaltar a Adriel Max, a Rafa Chagas, Fela Brown, né, meu irmão também, Ives. Essa música, ela foi top 1 Brasil, né, nas plataformas, né, Spotify, Deezer, em muitos países, não só aqui no Brasil, né. A gente chegou ao top 11 do Spotify global. É uma marca gigantesca, né, para um artista sem feat. Tem esse detalhe, né, o Léo cantou essa música sozinho. Só quem conseguiu uma marca maior foi a Anitta com Envolver, né, que bateu top 1 global, mas também com feat a música. Então a gente conseguiu uma marca gigantesca com essa música. Essa música é realmente um divisor de águas, né, para todos nós, para os compositores, para os produtores, para o próprio Léo, né. A carreira do Léo também, ele já era um grande artista, mas depois de Zona de Perigo
a carreira dele também mudou, né? E a gente fica muito feliz, agradece a ele também por ele ter sido canal, por ter propagado a música, né? A todas as pessoas que continuem ouvindo Zona de Perigo, né? A gente está muito feliz porque é realmente um marco, né? É levar, novamente, a gente levando a música baiana pro mundo. Pronto, e hoje a gente vai encerrar com Zona de Perigo. Segue o barco. É sensacional o jeito que ela faz comigo, fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca, a bunda dela pulsa. Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem. Ela me pede mais, não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. Jogando de ladinho, neném. Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem. Ela me pede mais, não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. Vem jogando de ladinho, neném.